Se você vai para a faculdade, que lá tem diversos tipos de pensamentos, de filosofias, aí é que você precisa conhecer mesmo a teologia, porque você vai dialogar com essas pessoas, você tem que ter argumentos convincentes para você dialogar com essas pessoas, para você poder estabelecer ali o seu pensamento. Você às vezes é, você às vezes prega na sua igreja, você às vezes ensina, você às vezes evangeliza, às vezes você faz uma faculdade de direito, você faz uma faculdade de história, uma faculdade de sociologia, de filosofia, faz uma faculdade na área de ciências exatas. Você precisa conhecer teologia para você saber viver nesses ambientes, não perder a sua fé e dialogar educadamente, mas de maneira firme, de maneira convincente com as pessoas. E para pregar, para você não pregar heresias, para você não ensinar heresias, para você não for evangelizar, você não falar heresias. Se você vai evangelizar e você não tem nenhum mínimo de conhecimento, você pode falar heresias para as pessoas, falar de maneira errada. Um exemplo clássico: você vai evangelizar num local público, em um ônibus, em um metrô. A pessoa que faz isso, ela já está meio caminho correto, não é verdade? Porque são poucos os que gostam de evangelizar. É pouca gente que gosta de ir no metrô, gosta de ir no ônibus, de entregar um panfleto, de falar alguma coisa, de ir no hospital. São poucos os que têm esse interesse pela evangelização. E só passa a gostar aqueles que alguém empurrou eles para fazer no início, alguém obrigou eles a fazer no início, e aí de tanto fazer, geralmente é assim, né? Claro que não são todos os casos, mas geralmente é assim. A pessoa tem ali um líder que põe ela para ir, mesmo se ela não gostar muito, e aí ela vai e depois passa a gostar. Só que é o problema, às vezes a pessoa, por exemplo, vai no metrô, aí fica lá, ou em um ônibus, aí fica lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas falando, o tempo todo falando. E tem gente às vezes está querendo dormir, gente está indo para o trabalho, voltando do trabalho, só quer dormir, quer ficar um tempo ali sem escutar nada, relaxar, está estressado dos problemas do dia a dia, do cotidiano. A pessoa não está em cabeça para ficar muito tempo escutando. E aí acaba que a pessoa faz, ela já está meio caminho certo, porque ela tem essa atitude, só que falta ela o treinamento, o preparo. Por quê? Ela tinha que ter consciência disso, né? Desse contexto, que as pessoas elas estão muitas vezes cansadas, estressadas. E aí falar muito tempo pode ser ruim. É melhor falar 10 minutos, é melhor falar 5 minutos, 15 minutos. Que às vezes a pessoa ouve aquela palavra de esperança, de fé, e ela tenha um alívio dos problemas do dia a dia. Às vezes são pessoas que têm doenças psicológicas, ansiedade, depressão, pânico, bipolaridade, entre outros transtornos. São diversos transtornos. E a pessoa ela se sente até melhor. Ouve uma mensagem de esperança, de fé, ela até gosta da sua palavra, fala: rapaz, eu vou na sua igreja, eu vou lá na sua congregação, até gosta, sente vontade de ir na sua igreja, sente vontade de, se tiver um canal no YouTube, ela vai querer assistir, ela vai querer escutar suas pregações, vai querer conhecer sua igreja na sua igreja, vai sentir um alívio, vai receber o panfleto que você der para ela, porque você está trazendo alívio, esperança para ela, uma pessoa que já está numa situação muitas vezes ruim, de estresse, de dificuldade financeira. Então você falar ali 5, 10, 15 minutos, você traz alívio para a pessoa, uma palavra positiva, uma palavra de esperança, sem deixar de falar de Cristo, obviamente, que Cristo é a centralidade de tudo. Cristo é a salvação. E aí você traz esperança e a pessoa ela vai querer ir na sua igreja, ela vai querer escutar você. E ainda vai ficar aquele sabor de quero mais, né? Aquela sensação de quero mais, a pessoa querer escutar você mais vezes. Agora se você fala demais, fala 3, 4, 5 horas, 2 horas, aí você acaba estressando ainda mais a pessoa. Então isso demonstra que a pessoa precisa ter preparo. Isso acontece às vezes também na igreja você também tem um limite de horário para falar. Lá você não pode passar do horário, porque as pessoas têm compromisso pós, né? Compromissos para depois do culto. Você não pode passar do horário. Tudo isso você aprende com treinamento. Se você prega na igreja, se você evangeliza, se você é um obreiro, você precisa estudar também teologia
No caso da faculdade que eu citei, você precisa para você não se deixar levar. Se precisar você também debater, você saber na faculdade, não se deixar levar por ensinos, às vezes, que tem lá que são anticristãos. Nem todos os ensinos de filosofias que tem na universidade são anticristãos, mas tem alguns que são. E aí você precisa, somente quando eles são ensinos mais radicalizados. Igual, por exemplo, o marxismo. Tem marxistas mais moderados que eles não são anticristãos. E não estou aqui nem defendendo e nem contradizendo que o meu canal não é sobre política, né? Não estou aqui nem fazendo apologia, falando pra você virar marxista, e nem também contradizendo, falando para você deixar de ser marxista. Agora, o que eu estou querendo ressaltar é que todas as ideologias elas têm vertentes mais moderadas e mais radicalizadas. Aquelas vertentes mais moderadas, eles aceitam, eles tendem a aceitar mais a fé cristã, né? Pelo menos tolerar. Agora, aquelas mais radicalizadas, né? E elas vão contradizer na universidade o seu pensamento, vão contradizer a sua fé, e você tem que saber como dialogar com aquelas pessoas, como ter argumentos, como saber contradizer argumentos. Não precisa você ser um grande filósofo, um grande argumentador, o melhor de todos, o maior de todos, mas você precisa ter um certo conhecimento para você poder saber se comunicar bem com as pessoas. E nós também precisamos entender, aqui agora já entrando, estava falando um pouco de preconceitos que as pessoas têm com relação à teologia, para você entender a mentalidade do estudo teológico, a importância do estudo teológico. E agora eu quero entrar no conceito de teologia. O que é teologia? Teologia vem da palavra grega theos e logia, né? Theos e logia. Theos é Deus e logia é estudo, lógica, doutrina. Então, estudo sobre Deus. Teologia, às vezes eu até falo errado, né? Eu falo teologia, às vezes eu estou gravando vídeo, fazendo a pregação, eu falo teologia, porque no grego é theos mesmo, teologia, que é Deus em grego, e logia, estudo sobre Deus. Por isso, teologia é estudo sobre Deus. Se alguém te perguntar o que é teologia, é estudo sobre Deus. Você vai estudar Deus, você vai aprender sobre Deus. Como? Fazendo experimento no laboratório? Não tem como. Pela revelação. Quais são as revelações? Deus ele se revela às pessoas. Como? Através das escrituras, que é a revelação específica, e através da revelação geral, que é, por exemplo, a natureza, né? Deus se revela através da natureza. Salmo 119. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Deus, e ele se revela também através da natureza. Mas ele se revela especificamente, de forma mais específica, mais detalhada, na Bíblia Sagrada. É só a Bíblia que é fonte de teologia? Não, não é só a Bíblia que é fonte de teologia. Ah, Lucas, você está contradizendo a sola escritura do Martinho Lutero, da Reforma Protestante. Não. Martinho Lutero ele nunca ensinou que era só a Bíblia que era fonte de doutrina. Esse é um equívoco que muitas pessoas têm e pensam que Martinho Lutero ele ensinou que era só a Bíblia que era fonte de doutrina. Isso nunca foi ensinado por ele. O que significa o sola escritura? Sola escritura, quando quer dizer, não é sola escritura literalmente. Sola escritura quer dizer que a Bíblia é a principal fonte. Que o Martinho Lutero ele tinha um pensamento diferente da Igreja Católica do século XVI. Antigamente não era igual hoje em dia. O conflito entre evangélicos e católicos ele foi muito apaziguado, muito pacificado. Hoje em dia, evangélicos e católicos já tem até igrejas ecumênicas, né, que unem cultos ecumênicos, que unem as duas liturgias. Não estou aqui entrando no mérito se isso é certo ou errado, se unir as duas liturgias. Estou dizendo que esse conflito entre evangélicos e católicos,
ele foi bastante apaziguado. Mas no século XVI não era assim. Houve um conflito muito forte entre Martinho Lutero, entre os reformadores e na Igreja Católica. A gente tem que saber julgar as coisas dentro dos seus contextos históricos. Hoje em dia esse conflito ele já não existe mais tanto. Ele é bem menor do que naquela época, se comparar com aquela época. Agora naquela época ele estava no auge, no século XVI. E aí eles conflitaram e eles tinham pensamentos diferentes. Fonte de teologia é de onde você retira os seus ensinamentos sobre Deus. E aí você tem, na visão de Lutero, a Bíblia era como se fosse uma pirâmide. A Bíblia em primeiro, depois vinham a razão e a experiência. Martinho Lutero ele também acreditava que você, através da razão, você formula doutrinas. Até mesmo porque nem todos os assuntos na Bíblia eles são claros. Eu posso dar exemplos disso. Você pode dizer que... como é que você diz que para uma pessoa que fumar cigarro é errado? Que fumar cigarro é pecado? Que cheirar cocaína é pecado? Ó, fulano, não cheire cocaína. Isso é evangelho, não cheire cocaína. Isso é pecado. Existe algum versículo na Bíblia que diz especificamente isso? Não cheirarás cocaína. Existe? Não existe. Não existe nenhum versículo que fala sobre isso especificamente. Isso significa que não é pecado? Não, é pecado. E por que é pecado? Se fumar cigarro, cheirar cocaína. Porque isso vicia e isso destrói o seu corpo. E segundo a Bíblia, é o santuário de Deus, o santuário do Espírito Santo. E aquele que destruiu o santuário do Espírito Santo será destruído por Deus, diz o apóstolo Paulo. Ser destruído por Deus é a condenação, é o inferno. O vício. Quando você consome drogas, isso vicia, isso vai te destruir não de uma vez, mas aos poucos. Que as drogas elas têm diversos efeitos. Por exemplo, maconha causa esquizofrenia. Se você fumar maconha por muito tempo, grandes quantidades, você pode adquirir esquizofrenia. O que é esquizofrenia? É quando você já começa a perder a realidade das coisas. Você começa a enxergar coisas que não existem, escutar coisas que não existem. E a esquizofrenia é uma doença perigosa. Então, você está destruindo aos poucos a si mesmo. Então, por isso que é pecado. É um pecado também imperdoável, que não tem perdão, que agora porque você fez isso você vai para o inferno, e já era para você. Não. Sempre há a possibilidade de arrependimento, sempre há a possibilidade de você buscar tratamento, de você buscar aconselhamento, de você buscar forças em Deus, através do estudo da palavra também, para você vencer isso, para você se arrepender, você parar, você lutar, você resistir. Sempre existe essa possibilidade. Deus ele pode te ajudar, pode te dar forças, pode te dar direção, te dar iluminação. O Senhor Jesus está aí para isso. Mas é errado, é pecado. Como todo pecado, há a possibilidade de arrependimento, há a possibilidade de mudança e Deus pode te ajudar. Não é preciso de desespero, mas é pecado, é errado. Mas você sabe disso através de um elemento do uso da razão que se chama indução. Você induz isso. A partir do momento que você sabe que a maconha, que as drogas elas são destrutivas, que elas causam problemas, você induz que isso destrói o santuário do Espírito Santo e, como consequência, que é pecado, porque o seu corpo ele é santuário do Espírito Santo. Existem muitas pessoas que querem que tudo esteja bem expresso diversas vezes na Bíblia Sagrada, como se fosse nos 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, bem expresso, bem dito. E não há necessidade disso, cuidado que isso pode levar você a heresias. A razão ela também é uma fonte de teologia. Então, através também da razão, se sabe se não se pode usar drogas. Experiência também é uma fonte de teologia. Não é a fonte primária, mas ela também é uma fonte de teologia. Também se aprende a respeito de Deus através da sua vivência com Deus ao longo dos anos. Você também vai aprender muita coisa a respeito de como Deus trabalha através das suas provações. Temos que nos lembrar do exemplo de Jó, que antes de conhecer a Deus, de ouvir falar,
e depois ele passou a conhecer Deus verdadeiramente, realmente, como Deus realmente ele era. Assim, você tem mais de uma fonte teológica. E depois vem John Wesley e ele ainda traz também, ele resgata o elemento da tradição como fonte teológica, que Lutero não colocou, porque naquele momento ele estava em confronto com a Igreja Católica. E a Igreja Católica tem 3 elementos de fontes teológicas. Você tem a Bíblia Sagrada, mas você tem também a tradição e um ensino dos, o magistério, o ensino dos doutores da igreja, dos mestres da igreja. Esse é o pensamento da Igreja Católica e essas três fontes estão iguais. É uma tríade, as fontes de teologia da Igreja Católica. Diferente das fontes teológicas das igrejas evangélicas, que são mais parecidas com uma pirâmide. E John Wesley resgata esse elemento da tradição. Porque uma coisa é a tradição daquele momento que estava em conflito com Martinho Lutero, que é um outro assunto, outro tema, não é o mérito desse vídeo. E outra coisa é a tradição, por exemplo, dos pais da igreja, dos primeiros séculos. Será que o evangélico ele não pode ter como fonte teológica nem as tradições dos pais da igreja, mesmo que não sejam, por exemplo, eles não são canônicos, né? Eles não são inerrantes, inspirados pelo Espírito Santo. Mas será que o evangelho não pode estudar os pais da igreja? É óbvio que ele não só pode, como deve estudar os pais da igreja também, a história da igreja. Então tudo isso são fontes. Então a própria história da igreja é uma fonte teológica também. A arqueologia é uma fonte teológica. Você descobre muitas coisas a respeito daquela época de Cristo através da arqueologia. Então a gente está trabalhando ali fontes teológicas. Nós temos que ter esse entendimento de como Deus ele se revela. E você ainda tem, eu quero trabalhar aqui com você também, as áreas da teologia. A teologia tem áreas. A teologia tem um conceito, que é o estudo sobre Deus. A teologia, ela possui suas fontes teológicas. E a teologia, ela possui também o quê? Além de tudo isso, a teologia, ela possui as suas áreas, que são áreas divididas para fins didáticos. Também para não levar isso as últimas consequências, com todo o rigor possível, porque são divisões didáticas para facilitar o aprendizado do aluno. Você tem, por exemplo, a teologia bíblica, que é o estudo da revelação progressiva de Deus, desde lá do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Deus ele se revelou por completo de uma vez só? Não, ele se revelou de forma em partes ao longo da história. Ele foi se revelando aos poucos, progressivamente. Isso é estudo da teologia bíblica. Dentro da teologia bíblica você tem uma infinidade de sub-ramos. Aí você entra na exegese, você entra na hermenêutica, você entra no grego bíblico, no hebraico bíblico, no aramaico bíblico, você entra na arqueologia bíblica, você entra em diversas áreas. A teologia bíblica é muito ampla. Aí você, depois da teologia bíblica, você tem uma segunda área, que é a teologia sistemática, que você vai ter um conhecimento mais da Bíblia e você vai, através da teologia bíblica, e depois você vai formular diversas doutrinas, várias e várias doutrinas. Aí você entra essa é a teologia sistemática, o estudo teológico, dividido em várias áreas, em várias doutrinas cristãs. Aí você tem a teologia sistemática. Aí você tem a pneumatologia, você tem a teontologia, a cristologia, que é doutrina do Espírito Santo, pneumatologia, estudo sobre o Espírito Santo, cristologia, estudo sobre Cristo, teontologia, o estudo, a teologia dentro da teologia, é um estudo ainda mais específico sobre a pessoa e a obra de Deus. Você tem outras variadas matérias. Você tem um estudo sobre anjos, você tem diversas matérias dentro dessa área da teologia sistemática. E por que chama de teologia sistemática? Porque está dividido porque é um sistema de doutrinas. E por que tem que ser feito isso? Para facilitar o estudo. Tem assuntos na Bíblia que são de fácil entendimento. Para você entender
que a salvação é pela fé através de Cristo, isso é de fácil entendimento. Mas para você agora entender essas outras doutrinas, é mais difícil. Aí você tem que dividir elas em matérias, você tem que criar ali um sistema de doutrinas. E aí você tem a teologia sistemática, e você tem você ainda tem a teologia histórica, porque teologia histórica você vai estudar a história da igreja, a história dos concílios, a história dos credos, que você precisa entender como as doutrinas elas se desenvolveram ao longo dos séculos, desde Cristo até hoje, já tem aí 2000 anos de história, como as doutrinas se desenvolveram, como as doutrinas elas nasceram, como elas foram debatidas. Às vezes a gente estuda a Bíblia e pensa que a gente está inventando a roda, que tudo nasceu hoje, tudo foi criado hoje, quando na verdade isso já foi discutido e debatido diversas e diversas vezes ao longo da história. Você tem que voltar para esses estudos também, para você começar o seu a partir desses, para você realmente fazer um estudo aprofundado do assunto. Você vai, por exemplo, os 4 primeiros séculos da igreja, era perseguição, morte, cristãos morrendo no Coliseu de Roma, comidos por leões. Cristãos eram feitos de peças de show de horrores, né? Fizeram dos cristãos um show de horrores. Mataram cristãos mais do que tudo, porque os imperadores, desde ali do fim da República Romana, e aí com Júlio César começa o período imperial de Roma, e aí você vai ter diversos imperadores. Jesus nasce na época do imperador Tibério. Depois, em 70 depois de Cristo, tem o imperador Tito, que destrói Jerusalém. E aí você entra no 2º século, que começam os pais da igreja, os bispos, que sucedem os apóstolos, porque o último apóstolo que teve era João, que já estava falecido. E aí você morreu de velhice, porque ninguém conseguiu lhe fazer nenhum mal. Foi o único apóstolo, ninguém conseguiu matar, ninguém conseguiu fazer nenhum mal, ele morreu de velhice, provavelmente. E ele, a partir do 2º século, entre os discípulos, os alunos dos apóstolos, eles assumem, eles se tornam os bispos, os líderes da igreja. Aí vem 3º século, perseguição, cristãos morrendo. Aí depois, 4º século, a igreja começa agora, ela primeiro você tem com Constantino a religião ela sendo tolerada. Constantino ele não tornou o cristianismo religião do Império Romano. Constantino ele apenas colocou a tolerância religiosa para com o cristianismo, para que os cristãos não fossem mais perseguidos. E aí você depois tem Teodósio, esse sim é que vai tornar a religião oficial do Império. E aí vai vir século V, século VI, até você chegar na igreja ali, naquela igreja medieval do século XVI. Antes disso tem os pré-reformadores, e aí você, antes disso tem um cisma com a igreja ortodoxa. Então é muito amplo, aqui é só para você ter uma ideia desses assuntos. E aí tem a teologia prática também, que é você botar, né, aqui explicando a grosso modo, é a teologia aplicada, você aplicar aquilo que você aprendeu na prática, através de estudar, por exemplo, a homilética, que é a arte da pregação, missiologia, que é o estudo sobre missões, e vários assuntos. Você, na teologia prática, vai tratar da aplicação. Outra área importante, aconselhamento, você ajudar pessoas que estão em crise, entre outras variadas áreas. Meu tempo já está acabando, não vou me aprofundar muito. Mas aí você tem essas 4 principais áreas teológicas: teologia bíblica, teologia sistemática, teologia histórica, teologia prática. Vamos aqui relembrar. Teologia é o estudo sobre Deus. Quais são as 4 áreas da teologia? Teologia bíblica, teologia sistemática, teologia histórica e teologia prática. Você tem essas áreas e você tem as fontes da teologia também, que são colocadas ali geralmente dentro da religião evangélica. É a Bíblia Sagrada, razão, experiência e tradição, e a principal delas na religião evangélica é a Bíblia Sagrada. Não vou poder me estender mais, meu tempo já está acabando,
Mas você gostou da aula? Você entendeu que os conceitos? Teologia não é uma coisa que se aprende em uma aula só não, né? Só para você ter uma ideia. Você vai absorvendo, memorizando as coisas ao longo dos seus estudos. Eu vou pôr essa aula aqui no YouTube, vai ficar aberta para todos. Eu vou de introdução à teologia, essa aula faz parte de introdução à teologia. Eu vou fazer mais 3 aulas, que é um curso de introdução à teologia, mais 3 aulas de 1 hora. E também vou pôr textos com prova lá no Após. Vai ter certificado para quem quiser, curso de introdução à teologia. E depois no Após eu vou pôr também mais 9 matérias para formar 10, curso básico de teologia. Quem fizer as 10 matérias vai poder fazer prova, receber certificado de curso básico de teologia. E depois eu vou pôr mais 10 e quem fazer também, fizer prova, vai poder receber certificado de nível médio. Tudo lá no Após. O Após é como se fosse a Netflix da teologia. Você se inscreve e com o valor que você quiser, que você puder, e assim você tem acesso a diversos tipos de vídeos que eu postar lá, de cursos e de materiais também em texto. Então entre lá na Após, link vai estar na descrição do vídeo. Se você quiser aprender, quiser conhecer mais a teologia, quiser conhecer mais da palavra de Deus, vamos conhecer a palavra de Deus. O povo de Deus tem perecido por falta de conhecimento. Precisamos conhecer as Escrituras, precisamos conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é poder para transformar as pessoas. Cristo Jesus quer salvar, Cristo Jesus quer abençoar, Cristo Jesus quer fazer muita coisa, coisas maravilhosas em nossas vidas. Então vamos aprender, vamos crescer, vamos nos alegrar diante do Senhor pela nossa fé em Cristo Jesus. Se você gostou, não deixe de se inscrever no nosso canal e de divulgar essa aula para aqueles seus colegas que gostam de estudos bíblicos, nos seus grupos de pessoas que gostam também de estudo bíblico, de estudo teológico. Se precisar também, pois eu vou rever essa aula, se precisar botar referências bibliográficas, eu gosto de colocar fundamentos nos meus vídeos. Também vai estar tudo aí na descrição do vídeo ou no próprio vídeo, aqui na parte de baixo do vídeo eu coloco os fundamentos bibliográficos daquilo que eu falo, daquilo que eu ensino, ou também de revistas especializadas em teologia. O fundamento que eu tiver eu vou pôr aí nas referências. Então se inscreva no nosso canal e continue acompanhando os nossos vídeos. Um abraço para você e até a próxima!